Boa tarde, irmão Marcos. Boa tarde, irmão Wilson. Um prazer estar pegando esse depoimento com o senhor, conversando um pouco com o senhor, saber quantos anos o senhor passou dentro da mensagem, quantos anos o senhor seguiu o reverendo William Marion Branham como profeta. Irmão Marcos, o senhor, antes de pertencer à mensagem do profeta do tabernáculo, o senhor era membro de qual igreja, irmão? Irmão Wilson, eu comecei a minha vida cristã na igreja Deus e Amor, igreja pentecostal Deus e Amor, no dia 6 de janeiro de 1991. Foi ali onde eu comecei a minha vida no Evangelho, né? Sim. E fiquei na Deus e Amor por longos 8 anos na Deus e Amor. Somente no ano de 98 foi que eu deixei a Deus e Amor e me vinculei à mensagem do William Branham, né? Qual foi o motivo do senhor sair da Igreja de Deus e Amor para ir para o Tabernáculo da Fé? O que o senhor achou de diferente para o senhor sair da Deus e Amor, irmão, e ir para o Tabernáculo? O que me chamou a atenção na mensagem do Branham foi algumas doutrinas que, por eu não ter na Deus e Amor um conhecimento teológico, essas doutrinas terminou me levando vamos dizer assim, irmão Wilson, a curiosidade, né, para saber sobre esses pontos, se eles eram verdades ou não. Como, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção no tabernáculo, na mensagem de Branham, foi a questão da Trindade, né, que eu não entendia ela bem, a Deus e Amor, como a gente de fato nunca vai compreender, porque é um mistério. E na abordagem deles, eles diziam que tinha como a gente compreender essa questão da Trindade, que a Trindade foi criada no Concílio de Nicéia, e que a Trindade é uma doutrina pagã. E eles começaram nos programas de rádio que eu escutava, eles começaram a atacar essa doutrina. Sim. E eu fui me aprofundando, né, dentro dessa tese deles, de que Deus ele é um ser uno, e que nele não há 3 pessoas, mas que em Deus existem 3 manifestações, né? Então, eu achei isso muito interessante. Era uma doutrina unicista, e em alguns momentos também eles vinham com uma tese diferente, com o modalismo, e eu não sabia nada disso, não compreendia nada disso, de Trindade. Achei que eles tinham razão nisso, né, na questão da Trindade, e terminei sendo convencido, né, pela teoria deles, de que a Trindade era a doutrina pagã, e de que o batismo era em nome de Jesus Cristo, né, e eles citavam aquelas passagens lá de Atos dos Apóstolos. Essa foi uma das causas, né, que me levou para o tabernáculo. A questão também da semente da serpente, a mulher pregadora, que é uma das coisas que abordam muito lá, que a mulher não tem ministério, que a mulher não pode ensinar. E a outra coisa também que me levou foi a questão de que eles, em seus programas de rádio que eu escutava, na época, eles abordavam o William Branham, colocavam o William Branham como o 7º anjo, como Elias, prometido, né? E usavam escrituras para apoiar esse discurso, essa doutrina. Isso foi o que me levou mais a sair da Deus e Amor e ingressar nesse culto, né, de William Branham. Obrigado por William. E na mensagem, irmão, o senhor congregou na mensagem, passou quantos anos na mensagem? E dentro da mensagem, o senhor teve algum cargo de líder? Sim, irmão Wilson. Quando eu cheguei no Tabernáculo da Fé, aqui de Fortaleza, ali na rua Padre Mororó, eu cheguei como um evangelista, né? Um evangelista, ok. E logo eles pediram para mim fazer um trabalho aqui local, já estava fazendo um trabalho como evangelista, e eu comecei a fazer um trabalho local aqui, onde juntou algumas pessoas. E a gente começou um trabalho, e veio um pastor para ficar com a gente. Eu fiquei como evangelista, auxiliando esse pastor.
E depois de algum tempo, a gente rompeu com esse pastor, Sim. que veio aqui para dar um suporte. Não deu para a gente continuar, porque ele, por algumas razões pessoais, a gente não tinha como suportar, porque ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, ele era muito radical, muito duro na sua doutrina, no seu ensino, e tinha mania também de perseguir as pessoas. Aí a gente teve que romper e sair. E daí eu assumi um trabalho independente, mas ainda vinculado ao Tabernáculo Brana, nos Estados Unidos. Uhum. Também me liguei também ao ministério do pastor Osmar. Osmar. Qual cidade, irmão? A de Franca. Cidade de Franca, em São Paulo. São Paulo, perfeito. Era. Mas depois não deu para ficar com o pastor Osmar por conta de algumas doutrinas também, como, por exemplo, o pastor Osmar começou a ensinar que Jesus Cristo é o novo nome, ou seja, que Brana é o novo nome de Jesus. Sim. E que Brana era Elohim em carne humana, e que a segunda vinda de Jesus já tinha acontecido em 28/2/63. 63. Foi. Aí por essa razão aí tive que sair também no meu do ministério do pastor Osmar, romper e ficar sozinho, né? Fiquei só. Mas esse tempo todo na mensagem foram 16 anos. 16 anos. Então, a princípio, o senhor saiu da Igreja Deus e Amor e foi congregar no Tabernáculo da Fé, até, como eles dizem, companheirismo, e passou 16 anos dentro da mensagem. E assim, irmão, o senhor chegou a... O senhor disse, né? Mas assim, vamos nos aprofundar mais um pouco. Então, o senhor chegou a ser, vamos chamar de um pastor, né? Abriu um trabalho e sempre está pregando, não é isso mesmo? Sim, subi papel de pastor, né? A posição de um pastor. A gente tinha um grupo de pessoas aqui comigo. Sim. E a gente ministrava a ceia, ministrava a sã doutrina, a gente reunia as pessoas, batizava as pessoas, e a gente ficou por longos anos assim, até que eu tive o contato com o pastor Jonas William, né? E aí já é talvez uma outra história. Hoje pastor Jonas William, que na época era evangelista, que havia tido contato com alguns irmãos dos Estados Unidos, que tinham passado para ele algumas informações de que Brana havia feito plágio, que Brana deu falsas profecias. E daí foi quando eu descobri que a mensagem de William Brana era uma barca furada, né? Tive que romper com tudo isso, chegar para o povo e mostrar para as pessoas que Brana não era sétimo anjo, não era o Elias prometido, e Brana havia adulterado as escrituras, tinha dado sentido errado para algumas escrituras, né? Ele já havia interpretado mal as escrituras e tinha se colocado no livro de Malaquias e no livro também do Apocalipse, no Evangelho de Mateus também. Ele havia se colocado em algumas escrituras para ele criar o falso culto que ele criou, né? Então eu tive que chegar para o meu grupo e falar tudo isso, né? E a gente saiu fora da mensagem e abraçou o Evangelho de Jesus, né? Voltamos novamente para os braços de Jesus. Amém. Então, como foi que qual foi a princípio, como o senhor descobriu a verdade, qual foram os seus sentimentos e o que, quando o senhor levou para a sua igreja, como a igreja reagiu, irmão? Irmão Wilson, quando eu descobri que o William Brana não estava debaixo da nuvem, como ele havia dito, que no dia 28/2/63, quando ele estava caçando porcos, javalinos, uma nuvem misteriosa desceu sobre o Monte Pôr do Sol, que essa nuvem havia sido formada por 7 anjos poderosos que haviam descido da eternidade para entregar para ele a revelação dos 7 selos, né? Os 7 trovões de Apocalipse 10 e dos 7 selos de Apocalipse capítulo 6. Quando ele falou que estava lá no monte, nessa data, e que quando eu fui pesquisar sobre os eventos que sucederam a questão da nuvem e a questão também da caçada javalina que ele teve,
e vi que havia uma discrepância e um intervalo de quase uma semana, que ele só foi para a caçada de porcos por volta do dia 7, dia 8 de março, e a nuvem havia aparecido no dia 28 de 2 de 63, e, portanto, ele não tinha nada a ver com essa nuvem misteriosa, foi quando eu entendi que Brana ele era um mentiroso, compulsivo. Fui em busca de outras coisas, descobri várias mentiras dele, várias profecias que foram dadas depois do fato, descobri o plágio que ele fez do teólogo batista, Dr. Clarice Lark, e o plágio também de Billy Graham, que ele fez da mensagem o filtro do homem que pensa. Né? E vários outros plágios e ensinos não ortodoxos que ele trouxe para a igreja. Tive que chegar para o povo e dizer, olha, não dá mais, a gente vai pregar o evangelho, nós não vamos mais usar as literaturas de Brana, vamos pregar somente a Bíblia, porque nela a gente pode ter confiança, né? Muito bem. Foi assim, a reação não foi boa, não. A reação não foi boa, as pessoas ficaram tristes, né? Mas a igreja entendeu, irmão, ou a igreja, uns ficaram, voltaram para a mensagem, ou não? Houve algum questionamento ali, alguma coisa deles para o Senhor? Querem mais informações? Não, irmão Wilson. Houve primeiramente o choque e a tristeza, né? Por conta de que a gente se sentia assim, até um pouco, vamos dizer assim, orgulhoso de estar seguindo um profeta, a mensagem de um profeta do último tempo, da última era. Mas quando a gente descobriu que ele não era profeta coisa alguma, então a gente teve aquele choque de se achar assim muito diminuído, sabe? Sim. Até menor do que um membro de denominação, né? Que para nós a gente batia muito nas denominações e agora a gente estava numa situação que a denominação estava em melhor condição do que nós. Então, o que aconteceu? Mas depois veio um sentimento também de libertação, um sentimento libertador, depois de algum tempo. Isso teria sido muito bom para nós, porque agora a gente poderia abraçar qualquer irmão, olhar para qualquer irmão como irmão, poderia visitar qualquer congregação sem nenhum problema, porque antes a gente não podia, via os irmãos que não criam a mensagem como semente da serpente, né? O que aconteceu? Aí teve irmão aqui que estava comigo e pediu para congregar na Assembleia de Deus, e naquele momento ali eu disse, olha, tudo bem, vá, Deus abençoe, vá em paz. Para algumas pessoas também que eu conhecia, que não estavam congregando comigo, que estavam na Assembleia de Deus, mas eram inseguros, eu cheguei para elas e disse, olha, continue aí, tá tudo bem. Essa questão de Brana sobre a Trindade, que ele disse que era a marca da besta, que a Trindade é uma doutrina pagã. Se você tem algum sentimento em relação a isso, você acha que isso é assim, você se liberte de tudo isso, porque não é desse jeito. A Trindade ela tem um suporte muito forte na Bíblia, tá correta essa doutrina, ela é uma doutrina, a doutrina que mais explica a divindade é a Trindade, a doutrina da Trindade. O unicismo e dualismo causa muita confusão, porque fica muita coisa a desejar. Então você fique bem onde você está e descanse e caminhe com Jesus aonde você estiver. E muitas pessoas sentiram até bem depois que eu saí do movimento Tabernáculo da Fé, o Tabernáculo Brana, como que é. Né? Fazem quantos anos, irmão, que o senhor saiu desse movimento sectário? Bom, isso foi no ano de 2014, portanto, agora 6 anos. Fazem 6 anos, né? 6 anos que eu saí da mensagem de Brana. Isso. Irmão, hoje em dia, o senhor fora da mensagem, o que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão na mensagem e para as pessoas que estão procurando a verdade, irmão? O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? O que eu tenho a falar para essas pessoas é que elas estão debaixo de um falso culto, um culto apocalíptico criado pelo próprio William Brana. Que o William Brana ele não é o sétimo anjo, ele não é o profeta Elias, ele não é a quarta manifestação de Elias, ele não é o sétimo anjo, ele não é Elohim, Deus em carne, nada disso, e que as profecias que ele deu são profecias que foram dadas depois dos fatos,
e que as doutrinas dele são confusas, que essas pessoas devem voltar imediatamente para os braços de Jesus, voltar para o Evangelho, porque é uma barca furada essa mensagem de William Branham. As pessoas, o Evangelho é suficiente para todas elas e que elas devem se libertar o mais rápido possível de tudo isso. Porque é tudo uma mentira. Eu comparo a mensagem de Branham como a mesma coisa das Testemunhas de Jeová, Sim. dos Mormons, talvez ainda pior. Isso. Talvez há muito mais mentiras na mensagem de William Branham do que nesses grupos sectaristas que eu citei. Adventista, Mormon e Testemunho de Jeová. Irmão, então assim, qual é uma das, para as pessoas que estão dentro da mensagem, para as pessoas que estão saindo da mensagem, e tem as pessoas que não conhecem a mensagem, mas estão conhecendo agora, qual o irmão pode enumerar duas profecias que não se cumpriram ou duas profecias que ele falou depois que elas se sucederam? O irmão pode enumerar isso? Duas profecias, supostas profecias? Pronto, irmão Wilson. Profecia de Branham que não se cumpriu. A profecia de Branham que Billy Paul não seria um homem velho quando acontecesse lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia, um grande terremoto, e a cidade toda entraria 60 quilômetros mar adentro. E os grandes peixes comeriam aquelas mulheres, aquelas atrizes, aqueles atores, aquelas mulheres que ele chamava de promíscuas. 60 quilômetros, a cidade toda entraria mar adentro, e ele disse que Billy Paul não seria um homem velho quando isso acontecesse. E hoje Billy Paul já tem mais de 80 anos de idade e isso não cumpriu. Então, essa aí é uma das profecias que está no livro, me parece que foi escrito por Atos do Profeta. Atos do Profeta. Né? Isso, na página 119. É bem interessante, irmão. Olha só, tá vendo? Billy Paul, quando veio ao Brasil em 98, para ser preciso, em Goiás, estava ele, vários ministros da mensagem e uma multidão de crentes da mensagem. E no púlpito, na plataforma, Billy Paul voltou a dizer: olha, eu não sou velho. O profeta diz que eu não sou velho, e começou a andar um pouco, né, para demonstrar que ele não é velho. Bom, ele nasceu em 1935. Se ele nasceu em 1935, estamos em 2020, aproximadamente ele tem 85 anos. Em 98, aproximadamente, ele tinha 65 anos. Bom, sim, a pessoa de 60 a 65 anos não sou velha, o que posso dizer de velho, né, irmão Marcos? Sim. E agora com 85 anos? 5 anos. Isso, 85 anos agora, ainda continua não sendo velho. Ainda não é um homem velho, meu Deus do céu. Ocorre duas coisas nisso. Ou a profecia de William Branham mentiu, ou Billy Paul não é velho. Né? Mesmo? E pode ter ocorrido uma terceira. Ou William Branham mentiu, Billy Paul não é velho, ou Billy Paul também está mentindo. Aí já cai duas coisas. William Branham está mentindo, Billy Paul está mentindo e ele é velho. Não é isso mesmo? É verdade. Uma outra profecia dele, irmão Wilson, é que ele disse que o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, ele venderia os Estados Unidos para a Guerra Católica. Né? Quer dizer, ele disse isso em alto bom som, que John Kennedy ia vender os Estados Unidos à Igreja Católica Romana. Isso. E ele foi assassinado e isso não aconteceu. Não aconteceu. Não, e uma outra profecia dele também é que a Rússia lançaria uma bomba sobre o Estado do Vaticano e em 1 hora o Vaticano se tornaria apenas pó, cinza, poeira. Em 1 hora a coisa toda seria desintegrada, seria destruída. E isso também não aconteceu. E essas coisas ele falou que isso iria suceder do ano de 37 a 77. Esse espaço de tempo aí, essas coisas iriam acontecer. E até agora não aconteceu, né? Então, são profecias que caíram por terra, né? Qual é a marca do falso profeta, irmão? O que está escrito, né? Moisés escreveu lá em Deuteronômio, parece que é no capítulo 18, né?
não estou 18, enganado? isso. Quando um profeta falar alguma coisa, ou sonhar alguma coisa, e falar em nome do Senhor, e aquilo, e ele profetizar aquilo, e dizer, assim diz o Senhor, ou o Senhor tem dito isso, e aquilo não suceder, e aí Deus diz, eu não enviei esse profeta, não tenha medo dele. Se trata de um falso profeta. Falso profeta. Então, a vida e as ações do pseudo-profeta da mensagem se encaixa como um falso profeta. Não é isso Sim, mesmo? com certeza. Infelizmente Irmão, está enquadrado, né? Ele está enquadrado nesse contexto aí, né? O que a Bíblia fala de falso profeta. Porque sim. não há uma profecia dele credível, não há uma profecia dele que tenha cumprido, ou que ele tenha falado e aquilo aconteceu. De fato, não há uma profecia que se possa provar que Brana tenha dado e que tenha acontecido. Então, trata-se de um falso profeta, né? Um plagiador, um enganador, um mentiroso compulsível, capaz de criar um cenário de seres angelicais que haviam descido do céu, sobre um monte, para entregar para ele a revelação dos 7 selos, quando de fato tudo foi coisa da cabeça dele que ele criou para criar esse culto, para atrair as pessoas de fé, uma fé mística, né? Como por exemplo o povo pentecostal, que são muito de acreditar nessa questão de bola de fogo, aparição de anjos, coisas misteriosas. Ele, para atrair esse público, ele criou esse culto místico, esse culto apocalíptico de aparição de seres espirituais, sempre vindicando a pessoa dele, né? Sim. Hoje em dia, irmão, o que o senhor faz, assim, se dedicando para levar a mensagem ao povo da mensagem? Qual o seu intuito hoje de amostrar, expor as mentiras de William Branham, ou simplesmente porque o irmão saiu da mensagem quer dizer que a mensagem é errada? Irmão, qual é o seu intuito hoje, irmão, fora da mensagem? Irmão, Expor a verdade que a mensagem é mentira ou... Eu continuo pregando o evangelho, né? Amém. Eu sempre convidado pelas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, eles me convidam, eu vou e prego o evangelho, e quando tem uma oportunidade, quando há uma abertura, eu tento trazer um alerta sobre a questão da mensagem do Brana, tentando até consertar alguma coisa que lá no passado eu fiz, né? Levei algumas pessoas para a mensagem. Então hoje eu trago um alerta sobre isso. E a gente tem uma página no Facebook, né? Uma página na internet, Facebook,